20 árvores frutíferas que dão comida todo ano. Ter uma árvore frutífera no quintal ou na chácara é como ter um mercado natural bem pertinho de casa. Imagine acordar, abrir a janela e colher uma manga suculenta, uma goiaba doce ou um limão fresquinho para fazer suco. Melhor ainda, algumas árvores dão frutas todo ano, sem precisar replantar. Isso significa comida fresca, saudável e de graça, sempre que você quiser. Neste texto, vamos falar de 20 árvores que produzem frutas todos os anos. São opções fáceis de cuidar, que se adaptam a diferentes climas e não exigem muito trabalho. Algumas dão frutas em poucos meses, outras demoram um pouco mais, mas todas valem a pena. Vamos conhecer cada uma delas, como plantar, cuidar e o que esperar de cada árvore. Por que plantar árvores frutíferas que dão frutas todo ano? Antes de listar as árvores, é bom entender por que elas são uma ótima escolha. Primeiro, você economiza dinheiro. Uma única árvore de laranja, por exemplo, pode produzir dezenas de frutas por ano. Se você comprasse tudo isso no mercado, gastaria muito mais. Segundo, as frutas colhidas na hora são mais saborosas e nutritivas. As que vêm do supermercado muitas vezes são colhidas verdes e amadurecem no caminho, perdendo um pouco do gosto e dos nutrientes. Já as frutas da sua árvore são colhidas no ponto certo, com todo o sabor e vitaminas. Terceiro, é bom para o meio ambiente. As árvores ajudam a limpar o ar, dão sombra, atraem pássaros e até deixam o lugar mais bonito. E se você plantar várias, pode até vender as frutas para os vizinhos ou fazer doces e sucos para a família. Por último, é um hobby prazeroso. Cuidar de uma árvore, ver ela crescer e dar frutos é uma sensação muito boa. É como criar um bichinho de estimação, só que, em vez de ração, você colhe comida. As 20 árvores frutíferas que dão comida todo ano. Agora, vamos conhecer as 20 árvores que produzem frutas todos os anos. Vamos falar de cada uma delas, como plantar, quanto tempo demora para dar frutos e dicas para cuidar bem. 1. Laranjeira. A laranjeira é uma das árvores mais populares no Brasil. Ela dá frutas suculentas e cheias de vitamina C. Existem vários tipos, como a laranja-pera, a laranja-baía e a laranja-lima. A árvore gosta de sol e precisa de água regularmente, mas não em excesso. Em cerca de 3 a 5 anos, ela começa a produzir frutas. Uma laranjeira adulta pode dar mais de 200 laranjas por ano. Dica: se você mora em um lugar muito frio, escolha variedades como a laranja azeda, que aguenta melhor o clima. 2. Limoeiro. O limoeiro é outra árvore fácil de cuidar. Ele dá limões o ano todo, mas a produção é maior no verão. O limão é usado em sucos, temperos, doces e até remédios caseiros. A árvore cresce rápido e começa a dar frutos em 2 ou 3 anos. Ela gosta de sol e precisa de água, mas não gosta de encharcar. Dica: se você plantar um limoeiro galego ou um limoeiro siciliano, terá limões mais doces e suculentos. 3. Mangueira. A mangueira é uma árvore grande e bonita, que dá frutas deliciosas. Existem muitos tipos de manga, como a manga rosa, a manga palmer e a manga espada. A árvore demora um pouco mais para começar a produzir, cerca de 5 a 8 anos, mas vale a pena. Uma mangueira adulta pode dar mais de 100 mangas por ano. Dica: a mangueira precisa de muito sol e espaço para crescer. Se você mora em apartamento, pode plantar uma variedade anã em um vaso grande. 4. Goiabeira. A goiabeira é uma árvore resistente, que dá frutas doces e cheias de vitamina C. Ela cresce rápido e começa a produzir em 2 ou 3 anos. As goiabas são ótimas para comer frescas, fazer sucos, doces e geleias. A árvore gosta de sol e não precisa de muita água. Dica: se você plantar uma goiabeira serrana, terá frutas o ano todo, mas a produção é maior no verão. 5. Abacateiro. O abacateiro é uma árvore grande e bonita, que dá frutas cremosas e nutritivas. Existem vários tipos de abacate, como o avocado, o geada e o fortuna. A árvore demora um pouco para começar a produzir, cerca de 4 a 6 anos, mas uma única árvore pode dar mais de 100 abacates por ano. Dica: o abacateiro precisa de sol e água regularmente. Se você plantar 2 árvores perto uma da outra, elas se polinizam melhor e dão mais frutas.
6. Bananeira. Bananeira não é uma árvore de verdade, mas uma planta gigante. Ela dá frutas o ano todo e cresce muito rápido. Em cerca de um ano, já começa a produzir. As bananas são ricas em potássio e ótimas para comer frescas, fazer bolos e vitaminas. Dica: a bananeira precisa de muito sol e água. Se você plantar várias mudas juntas, elas crescem mais fortes e produzem mais. 7. Pessegueiro. Pessegueiro é uma árvore pequena, que dá frutas doces e suculentas. Ele começa a produzir em 2 ou 3 anos e gosta de climas mais frios. Os pêssegos são ótimos para comer frescos, fazer doces e geleias. Dica: se você mora em um lugar quente, escolha variedades como o pêssego aurora, que se adapta melhor ao calor. 8. Ameixeira. Ameixeira é outra árvore pequena, que dá frutas doces e azedinhas. Ela começa a produzir em 3 ou 4 anos e gosta de climas mais amenos. As ameixas são ótimas para comer frescas, fazer doces e sucos. Dica: se você plantar uma ameixeira japonesa, terá frutas maiores e mais doces. 9. Jabuticabeira. Jabuticabeira é uma árvore brasileira, que dá frutas escuras e doces. Ela cresce devagar, mas começa a produzir em 5 ou 6 anos. As jabuticabas são ótimas para comer frescas, fazer sucos, geleias e até vinho. Dica: a jabuticabeira gosta de sol, mas também precisa de sombra quando é nova. Se você plantar uma muda enxertada, ela começa a produzir mais rápido. 10. Pitangueira. Pitangueira é uma árvore pequena e resistente, que dá frutas vermelhas e azedinhas. Ela cresce rápido e começa a produzir em 2 ou 3 anos. As pitangas são ótimas para comer frescas, fazer sucos e geleias. Dica: a pitangueira gosta de sol e não precisa de muita água. Se você plantar várias mudas, terá frutas o ano todo. 11. Aceroleira. Aceroleira é uma árvore pequena, que dá frutas vermelhas e ricas em vitamina C. Ela cresce rápido e começa a produzir em 1 ou 2 anos. As acerolas são ótimas para fazer sucos, doces e até remédios caseiros. Dica: a aceroleira gosta de sol e precisa de água regularmente. Se você plantar uma variedade como a acerola olinda, terá frutas maiores e mais doces. 12. Cajueiro. Cajueiro é uma árvore grande e bonita, que dá castanhas e frutas doces. Ele demora um pouco para começar a produzir, cerca de 3 a 5 anos, mas uma única árvore pode dar mais de 100 cajus por ano. O caju é ótimo para comer fresco, fazer sucos e doces. Dica: o cajueiro gosta de sol e não precisa de muita água. Se você plantar uma variedade anã, ela se adapta melhor a vasos. 13. Gravioleira. Gravioleira é uma árvore grande, que dá frutas verdes e doces por dentro. Ela demora um pouco para começar a produzir, cerca de 3 a 5 anos, mas uma única árvore pode dar mais de 50 frutas por ano. A graviola é ótima para fazer sucos, sorvetes e doces. Dica: a gravioleira gosta de sol e precisa de água regularmente. Se você plantar uma muda enxertada, ela começa a produzir mais rápido. 14. Maracujazeiro. Maracujazeiro é uma planta trepadeira, que dá frutas azedas e doces. Ele cresce rápido e começa a produzir em 1 ano. O maracujá é ótimo para fazer sucos, doces e até remédios caseiros. Dica: o maracujazeiro gosta de sol e precisa de um suporte para crescer, como uma treliça ou um arame. Se você plantar várias mudas, terá frutas o ano todo. 15. Romanceira. Romanceira é uma árvore pequena e resistente, que dá frutas vermelhas e cheias de sementes doces. Ela começa a produzir em 2 ou 3 anos. A romã é ótima para comer fresca, fazer sucos e até saladas. Dica: a romanceira gosta de sol e não precisa de muita água. Se você plantar uma variedade como a romã molar, terá frutas maiores e mais doces. 16. Figueira. Figueira é uma árvore grande e bonita, que dá frutas doces e suculentas. Ela começa a produzir em 2 ou 3 anos. Os figos são ótimos para comer frescos, fazer doces e geleias. Dica: a figueira gosta de sol e precisa de água regularmente. Se você plantar uma variedade como a figueira roxa, terá frutas mais doces. 17. Amendoeira. Amendoeira é uma árvore grande, que dá frutas com uma semente comestível por dentro.
Ela demora um pouco para começar a produzir, cerca de 4 a 5 anos, mas uma única árvore pode dar mais de 100 amêndoas por ano. As amêndoas são ótimas para comer torradas, fazer leite vegetal e doces. Dica: a amendoeira gosta de sol e precisa de água regularmente. Se você plantar uma variedade como a amendoeira doce, terá sementes mais doces. 18. Nespereira. Nespereira é uma árvore pequena e resistente, que dá frutas doces e suculentas. Ela começa a produzir em 3 ou 4 anos. As nésperas são ótimas para comer frescas, fazer doces e geleias. Dica: a nespereira gosta de sol e não precisa de muita água. Se você plantar uma variedade como a nespereira japonesa, terá frutas maiores e mais doces. 19. Cerejeira. Cerejeira é uma árvore bonita, que dá frutas vermelhas e doces. Ela começa a produzir em 3 ou 4 anos e gosta de climas mais frios. As cerejas são ótimas para comer frescas, fazer doces e geleias. Dica: se você mora em um lugar quente, escolha variedades como a cereja do Rio Grande, que se adapta melhor ao calor. 20. Macieira. Macieira é uma árvore pequena e bonita, que dá frutas doces e crocantes. Ela começa a produzir em 3 ou 4 anos e gosta de climas mais frios. As maçãs são ótimas para comer frescas, fazer sucos, doces e tortas. Dica: se você plantar 2 macieiras de variedades diferentes perto uma da outra, elas se polinizam melhor e dão mais frutas. Como escolher a melhor árvore para o seu quintal? Agora que você conhece as 20 árvores, é hora de escolher qual plantar. Para isso, pense em alguns pontos importantes. 1. Clima. Algumas árvores gostam de calor, outras de frio. Por exemplo, a mangueira e o cajueiro se dão bem em lugares quentes, enquanto a macieira e a cerejeira preferem climas mais frios. 2. Espaço. Se você tem um quintal grande, pode plantar árvores grandes, como a mangueira ou o abacateiro. Se o espaço é pequeno, escolha árvores menores, como a pitangueira ou a românzeira. 3. Tempo. Algumas árvores começam a produzir em 1 ano, outras demoram 5 ou mais. Se você quer frutas rápido, escolha opções como a bananeira ou o maracujazeiro. 4. Cuidados. Algumas árvores precisam de mais água, outras de menos. Algumas gostam de sol o dia todo, outras preferem um pouco de sombra. Escolha uma árvore que você consiga cuidar. 5. Gosto. Por último, mas não menos importante, escolha uma árvore que dê frutas que você e sua família gostem. Não adianta plantar uma jabuticabeira se ninguém gosta de jabuticaba. Como plantar e cuidar das árvores frutíferas? Plantar uma árvore frutífera é fácil, mas requer alguns cuidados básicos. Vamos ver o passo a passo. 1. Escolha a muda. Compre mudas saudáveis em um viveiro de confiança. Prefira mudas enxertadas, que começam a produzir mais rápido. 2. Escolha o lugar. Escolha um lugar com sol e espaço suficiente para a árvore crescer. Evite lugares com vento forte ou onde a água fique acumulada. 3. Prepare o solo. Cave um buraco 2 vezes maior que o torrão da muda. Misture a terra com adubo orgânico, como esterco ou composto. 4. Plante a muda. Coloque a muda no buraco, cubra com terra e aperte levemente para firmar. Regue bem depois de plantar. 5. Regue regularmente. Nos primeiros meses, regue a muda todos os dias. Depois, regue de 2 a 3 vezes por semana, dependendo do clima. 6. Adube periodicamente. A cada 3 meses, coloque adubo orgânico ao redor da árvore. Isso ajuda ela a crescer forte e produzir mais frutas. 7. Pode quando necessário. Se a árvore estiver muito grande ou com galhos secos, pode para estimular o crescimento e a produção de frutas. 8. Proteja de pragas. Se aparecerem insetos ou doenças, use remédios naturais, como calda de fumo ou sabão de cocô, para não prejudicar as frutas. Quanto tempo demora para as árvores darem frutas? O tempo que cada árvore demora para começar a produzir varia. Algumas dão frutas em poucos meses, outras demoram anos. Veja uma lista rápida: 1 a 2 anos, bananeira, maracujazeiro, aceroleira, pitangueira. 2 a 3 anos, limoeiro, goiabeira, pessegueiro, figueira, românzeira. 3 a 5 anos, laranjeira, cajueiro, nespereira, cerejeira, macieira. 5 a 8 anos, mangueira,
abacateiro, jabuticabeira, gravioleira. Lembre-se, esses tempos são aproximados. Se você cuidar bem da árvore, ela pode começar a produzir mais cedo. Dicas para ter mais frutas o ano todo. Se você quer ter frutas frescas o ano inteiro, plante várias árvores com épocas de produção diferentes. Por exemplo, verão, manga, goiaba, pitanga, maracujá, abacate. Outono, laranja, limão, jabuticaba, romã, figo. Inverno, maçã, pera, ameixa, cereja, em climas frios. Primavera, caju, acerola, néspera, pêssego. Assim, sempre terá algo para colher. Problemas comuns e como resolver mesmo com os melhores cuidados. Às vezes as árvores apresentam problemas. Veja alguns comuns e como resolver. 1. Folhas amareladas. Pode ser falta de água ou excesso. Verifique a umidade do solo. Se a terra estiver seca, regue mais. Se estiver encharcada, espere secar um pouco antes de molhar novamente. Outra causa pode ser a falta de nutrientes, como ferro ou nitrogênio. Nesse caso, adube com matéria orgânica, como humus de minhoca ou esterco bem curtido. 2. Frutas caindo antes de amadurecer. Isso pode acontecer por falta de água, especialmente em dias muito quentes. Regue com mais frequência, mas sem exagerar. Também pode ser por falta de polinização. Se a sua árvore não tiver muitas flores visitadas por abelhas, plante flores ao redor para atrair esses insetos. 3. Pragas como pulgões ou cochonilhas. Esses bichinhos sugam a seiva das folhas e podem enfraquecer a árvore. Uma solução simples é lavar as folhas com água e sabão neutro, 1 colher de sopa de sabão em 1 litro de água. Outra opção é usar óleo de neem, que é natural e não prejudica o meio ambiente. Basta diluir algumas gotas em água e borrifar nas folhas. 4. Doenças como fungos. Se aparecerem manchas escuras ou esbranquiçadas nas folhas, pode ser fungo. Isso costuma acontecer em épocas de muita chuva ou umidade. Evite molhar as folhas ao regar e retire as partes afetadas. Uma mistura de água com bicarbonato de sódio, 1 colher de sopa para 1 litro de água, pode ajudar a controlar o problema. 5. Árvore crescendo pouco. Se a sua árvore demora para crescer ou produzir, pode ser falta de sol, nutrientes ou espaço. Verifique se ela está recebendo pelo menos 6 horas de sol por dia. Adube regularmente. Se as raízes estiverem muito apertadas, pode ser hora de transplantar para um vaso maior ou para o solo. Como escolher a árvore certa para o seu espaço? Nem todo mundo tem um quintal enorme, mas dá para cultivar árvores frutíferas mesmo em espaços pequenos. Veja algumas opções: varandas e sacadas, árvores anãs ou em vasos, como limoeiro, jabuticabeira anã, pitangueira ou românzeira. Elas não crescem muito e produzem frutas deliciosas. Quintais pequenos, árvores de porte médio, como a ceroleira, goiabeira ou pessegueiro. Elas não ocupam tanto espaço e dão frutas rapidamente. Quintais grandes, árvores maiores, como mangueira, abacateiro ou jaqueira. Elas precisam de mais espaço, mas recompensam com frutas em abundância. Antes de plantar, observe o clima da sua região. Algumas árvores gostam de calor, como a mangueira e o cajueiro, enquanto outras preferem o frio, como a macieira e a cerejeira. Pergunte em viveiros ou lojas de jardinagem qual é a melhor opção para o seu local. Cuidados básicos para árvores saudáveis. Para ter árvores que dão frutas todos os anos, alguns cuidados são essenciais. Rega. Árvores novas precisam de água com frequência, mas sem encharcar. Depois que crescem, regue apenas quando o solo estiver seco. Adubação. Use adubo orgânico pelo menos 2 vezes por ano, no início da primavera e no outono. Isso ajuda a árvore a crescer forte e produzir mais frutas. Poda. Retire galhos secos, doentes ou que estejam crescendo para dentro da copa. Isso melhora a circulação de ar e a entrada de luz, o que é bom para a saúde da árvore. Proteção. Em regiões com geadas, cubra o solo ao redor da árvore com palha ou folhas secas para proteger as raízes. Se houver previsão de ventos fortes, amarre a árvore a um tutor para evitar que quebre. Com esses cuidados simples, suas árvores vão crescer saudáveis e dar frutas saborosas por muitos anos. E o melhor, você terá sempre algo fresco para colher e aproveitar.
Agora que você já sabe como cuidar das suas árvores frutíferas, vamos conhecer algumas opções que dão frutas todos os anos, sem precisar esperar muito tempo. Essas árvores são ótimas para quem quer começar um pomar em casa, mesmo em espaços pequenos, como quintais ou até vasos grandes. Veja algumas das melhores escolhas. Limoeiro, Citrus limon. O limoeiro é uma das árvores mais fáceis de cultivar e dá frutos o ano todo, especialmente em regiões quentes. Ele gosta de sol e solo bem drenado. Um exemplo é o limão Tahiti, que é resistente e produz frutas suculentas, perfeitas para sucos, temperos e até remédios caseiros. Se você mora em apartamento, pode plantá-lo em um vaso grande, desde que receba bastante luz. 2. Laranjeira, Citrus sinensis. Assim como o limoeiro, a laranjeira também é da família dos cítricos e pode produzir frutas quase o ano todo, dependendo da variedade. A laranja-pera, por exemplo, é doce e ótima para sucos. Ela precisa de sol pleno e regas regulares, mas sem exagero. Uma dica: se você plantar uma muda enxertada, ela começará a dar frutas mais rápido, geralmente em 2 ou 3 anos. 3. Ameixeira, Prunus domestica. A ameixa é uma fruta deliciosa e versátil, que pode ser consumida fresca, em compotas ou geleias. Algumas variedades, como a ameixa japonesa, dão frutos todos os anos e se adaptam bem a diferentes climas. Ela precisa de um pouco mais de frio no inverno para produzir melhor, mas também cresce em regiões mais quentes. A poda anual ajuda a manter a árvore saudável e com frutas maiores. 4. Pessegueiro, Prunus persica. O pessegueiro é outra árvore que dá frutas anualmente e cresce relativamente rápido. Variedades como o pêssego aurora são doces e suculentas, ideais para comer frescas ou fazer doces. Ele gosta de sol e solo fértil, mas não tolera encharcamento. Uma curiosidade: se você plantar mais de uma árvore, elas se polinizam melhor e produzem mais frutas. 5. Figueira, Ficus carica. A figueira é uma das árvores mais resistentes e de baixa manutenção. Ela dá frutos 2 vezes por ano, na primavera e no verão, e se adapta bem a diferentes tipos de solo. Os figos são doces e podem ser consumidos frescos, secos ou em receitas como bolos e geleias. Uma vantagem é que ela não precisa de muitos cuidados, apenas sol e regas moderadas. Se você tem pouco espaço, pode plantá-la em um vaso grande. 6. Jabuticabeira, Plinia cauliflora. Essa é uma árvore brasileira que produz frutas diretamente no tronco, o que a torna muito interessante. A jabuticaba é doce e ótima para fazer sucos, geleias e até licores. Ela gosta de sol e solo úmido, mas não encharcado. Uma jabuticabeira bem cuidada pode começar a dar frutos em 3 ou 4 anos e produzir várias vezes ao ano, especialmente em climas quentes. 7. Goiabeira, Psidium guajava. A goiabeira é outra árvore brasileira que dá frutos todos os anos e cresce rápido. As goiabas são ricas em vitamina C e podem ser consumidas frescas, em sucos ou doces. Ela se adapta bem a diferentes climas e solos, mas precisa de sol pleno para produzir bem. Uma dica: se você podar a árvore depois da colheita, ela vai crescer mais forte e dar frutas maiores na próxima safra. 8. Mangueira, Mangifera indica. A mangueira é uma árvore grande, ideal para quintais espaçosos, e produz frutas deliciosas todos os anos. Variedades como a manga palmer ou a manga rosa são doces e suculentas. Ela precisa de muito sol e espaço para crescer, mas é resistente e não exige muitos cuidados. Uma mangueira bem cuidada pode viver décadas e produzir centenas de frutas por ano. 9. Bananeira, Musa spp. Apesar de não ser uma árvore verdadeira, é uma planta herbácea gigante. A bananeira produz frutas todos os anos e é ótima para quem quer resultados rápidos. Ela gosta de sol, solo rico em matéria orgânica e regas frequentes. Uma bananeira pode dar cachos de bananas em menos de 2 anos. Depois de colher, a planta morre, mas novos brotos crescem ao redor, garantindo uma produção contínua. 10. Abacateiro, Persea americana. O abacateiro é uma árvore grande, mas vale a pena plantar se você tem espaço. Ele produz frutas ricas em gorduras boas e pode dar abacates todos os anos, dependendo da variedade. O abacate raiz, por exemplo, é muito saboroso e se adapta bem a diferentes climas. Ele precisa de sol e solo bem drenado,
e pode começar a produzir em 3 ou 4 anos. Essas são apenas algumas das muitas árvores frutíferas que podem dar frutas todos os anos. O segredo é escolher as variedades que se adaptam melhor ao clima da sua região e seguir os cuidados básicos, como regar na medida certa, adubar e podar. Assim, você terá um pomar produtivo e cheio de frutas frescas para aproveitar com a família. E o melhor, muitas dessas árvores também deixam o quintal mais bonito e sombreado.